Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar vendo justamente fazendo análise, né, referente a um diagrama hidráulico, né? E é justamente esse diagrama aqui que a gente vai estar fazendo análise, né? No caso dos circuitos hidráulicos, a gente sempre tem que ter uma importante referência que é o retorno do fluido para o tanque, né, ou para o reservatório, né? Diferente dos diagramas pneumáticos, né? Os circuitos hidráulicos eles precisam fazer com que o fluido ele avance, mas que ele tenha retorno, né? Já que a gente está falando de deslocamento, né? Com bombas de deslocamento positivo, né? Então o fluido ele precisa seguir o seu curso, né? Mas eles precisam retornar justamente para o tanque, né? Então fica aí como premissa, justamente aí como referência de segurança para a montagem desse circuito, né? No caso dos diagramas pneumáticos, né? Dos esquemas pneumáticos, né? Os elementos trabalham com válvulas de escape, né, onde o ar comprimido ele é liberado justamente para a atmosfera, né, e aí o compressor, né, ele acaba fazendo, né, o ciclo lá de aspiração, né, mandando novamente aí o ar para o reservatório e consequentemente comprimindo ele. No caso do circuito hidráulico, né, o fluido hidráulico ele precisa seguir um fluxo e retornar para o tanque. Então vamos observar isso aqui. Aqui a gente tem como primeiro elemento, né, justamente essa simbologia aqui, né, que indica justamente o tanque, né, o reservatório, né, e esse aí acaba sendo um elemento aí base, né, aí para o funcionamento do ciclo, né. Para esse elemento, né, ele ter continuidade, a gente segue justamente por esse outro elemento aqui, né, que na verdade a gente tem uma junção, né, onde a gente tem aqui a indicação do motor, né, acoplamento e a bomba. Então a bomba é que vai estar fazendo o deslocamento do fluido, né? Então acionando esse circuito, o fluido ele vai justamente fazer esse percurso aqui, chegando nessa conexão, onde ele tem dois sentidos, né? Ele pode estar seguindo aqui, eu vou falar como base no diagrama, né? Mas aí depende da montagem para ter esse direcionamento, né? Mas ele pode estar seguindo aqui para a direita ou subindo, né? O que acontece? O fluido ele vai procurar justamente o caminho mais fácil. Quando a gente fala caminho mais fácil, entenda-se aquele que tenha menos resistência, né? Ou seja, aquele mais livre, que ele vai ter a tendência justamente de passagem. Nesse caso aqui, o que acontece? Aqui para a direita a gente tem o manômetro, né? Ou seja, ele está só medindo a pressão, né? Então ele não está causando nenhum bloqueio. Mas aqui a gente tem justamente uma válvula de segurança, né? Essa válvula de segurança ela é setada, né, para um nível de pressão maior do que a pressão de trabalho, né? Justamente visando o quê? Uma proteção do sistema caso tenha algum aumento de pressão iminente na linha de sequência, né? A válvula de segurança aqui ela vai abrir, fazendo com que o fluido retorne para o tanque, né? Então, nesse caso, essa válvula ela vai estar fazendo um bloqueio normal no ciclo, né? Ou seja, o fluido ele não deve passar inicialmente por aqui, né? Ele só vai passar aqui quando tiver algum problema, que causa algum bloqueio, que ele vai voltar aí para o seu ciclo, né? Então a gente vai continuar por aqui. Aqui a gente tem uma válvula de retenção, né? Que é uma válvula que também vai dar uma segurança para o sistema hidráulico, né? Haja visto que essas bombas são bombas de deslocamento positivo, ou seja, os fluidos eles vão ter uma sequência positiva, né? A gente não vai ter a possibilidade de retorno, né? Isso na teoria, na prática você pode ter retorno proveniente de falha, né? E esse retorno ele pode causar um problema para o sistema, né? E ter algum rompimento de tubulação, enfim. Então essa válvula aqui de retenção, ela causa essa segurança, né? Ou seja, o fluido ele vai seguir, mas caso ele tenha pressão contrária, né? Ele vai ser bloqueado aqui, ou seja, ele não vai retornar aqui para a linha de saída da bomba, né? Então essa válvula aqui é muito importante para o ciclo, né? Então o fluido nesse sentido aqui ele vai passar normalmente, né? Mas ele no sentido contrário ele vai bloquear, né? Até se você observar a simbologia dela, né? Ela mostra justamente aqui um elemento em cunha, né? Um elemento em ângulo, e mostra justamente uma esfera, ou seja, nesse sentido aqui o fluido ele consegue passar, né? Ele faz esse escoamento. Mas quando ele vem em sentido contrário, ele pressiona essa esfera, né, bloqueando ela, né, justamente aqui na tubulação, ou seja, não liberando a passagem do fluido, né? Então aqui no caso ele vai seguir, vai chegar justamente aqui nessa válvula direcional. Essa válvula direcional que é uma válvula 4
né, duas vias, acionada por duplo solenoide, né, e tem aí como segurança também duas possibilidades de retorno por mola. Né. Em resumo, né, falando sobre essa parte de acionamento, o que significa? A gente pode utilizar essa válvula com um duplo solenoide, né, ou seja, avançando e retornando com o solenoide, ou avançando com o solenoide e retornando com uma das molas, né, fazendo qualquer uma dessas combinações. Então ela tem, na verdade, três possibilidades de combinação. Né? Avançar a condição 1 e a condição 2 por solenoide, ou avançar a condição 1 por solenoide e retornar por mola, né? Ou avançar a condição 2 por solenoide e retornar por mola. Né? Isso são as três combinações. Ele não pode, obviamente, fazer o acionamento por dupla mola, né? Não tem como fazer esse acionamento. Né? Então, no caso aqui, o fluido ele vai estar justamente chegando nesse ponto e vai estar seguindo por esse caminho. Né? Ele tem aqui uma válvula de regulagem de fluxo, né? Que também tem um elemento aqui de proteção, né? De retorno, né? Para evitar o retorno do fluido. Né? Então você regula, né? Essa passagem do fluido, fazendo com que você tenha uma maior ou menor deslocamento, né, fazendo com que você consiga equilibrar, né, a questão de avanço e retorno do cilindro. Haja vista que a câmara dianteira, né, a câmara traseira do cilindro, né, elas possuem diferenças no que diz respeito à composição da haste. Né? Se a gente for observar, a câmara dianteira ou a câmara traseira ela é livre, né? Ou seja, quando o cilindro avança, o fluido ele vai preencher toda essa área aqui. Mas quando o fluido ele entra pela câmara dianteira, a gente tem que lembrar que a haste ela está ocupando um volume. Né? Então, existe essa diferença, né, de velocidade, deslocamento do fluido. Né? Então, as válvulas de regulagem elas ajudam, né, caso você precise equilibrar avanço e retorno. Né? Então, você tem essa válvula aí também de regulagem. Falando um pouco mais sobre a válvula direcional, muita gente tem dúvida, né? Porque esse termo, né, 4 duas vias, né? O que a gente deve lembrar? Né? Ela tem duas posições, né? Tem duas posições, então vou colocar aqui o termo 4, né, por duas vias. Então ela tem duas posições, as duas posições são referentes justamente a essas, as duas posições estão aqui ligadas, né, e as vias, que são as 4 vias, justamente esses elementos aqui de conexão, ou seja, representam conexões físicas, né, ou seja, acionamentos aí da montagem para tubulação. Né, então, você pode observar, né, justamente aqui essa montagem. Né? E muita gente pergunta, mas não tem 8, não tem 4 de um lado, 4 do outro. O que é que você deve entender? Quando o carretel desloca, né, ele vai internamente alinhar justamente com os 4 furos externos. Né? Ou seja, a posição, independente da posição que a válvula vai estar, ela vai estar sempre alinhada com essas 4 conexões, né? Ou seja, não são 8 conexões, você só tem 4 furos indicados na válvula para montagem da tubulação. Bom, ok, o fluido chegou nessa parte aqui, o cilindro ele vai ter a tendência a retornar. Beleza, como é que ele aciona? Como é que ele avança? Quando você muda a condição lógica aqui da válvula, acionando justamente ela por solenoide, ou seja, por meio de um comando elétrico. Né? Quando ocorrer esse acionamento, a pressão que estava indo para esse sentido, né, ela vai seguir agora para o sentido inverso, vai seguir para aqui, fazendo com que o cilindro avance. Né? Então você vai ter justamente aí essa possibilidade de avanço e retorno do cilindro hidráulico. Ok, isso aqui finaliza o ciclo, né, nessa parte aí do acionamento do atuador. Né? Mas aí o que acontece? O fluido ele retorna justamente por essa linha, que aqui é a linha de retorno. Ou seja, ele volta justamente para o tanque, como eu tinha dito no início. Ele passa aqui por esse elemento, que é o filtro. Né? Esse filtro tem uma proteção. Né? O objetivo do filtro, obviamente, é filtrar. Né? Então, ele retém partículas. Né? Só que acontece, esses filtros eles devem ser trocados, né? Passar por uma manutenção regularmente, porque senão eles podem ficar entupidos. Né? E caso eles fiquem entupidos, né? Ele teoricamente causaria um bloqueio na passagem do fluido para o tanque. Né? Então a gente ficaria com um problema sério no sistema, né? Ou seja, a linha de retorno ficaria bloqueada. Né? Isso aí poderia causar um acidente. Né? Então, no caso, ele tem um dispositivo de segurança, né? Que é chamado aí de válvula bypass, ou seja, se a pressão aqui no filtro aumentar, né? Ou melhor, né? Se não tiver a passagem
do fluido pelo filtro, essa válvula aqui vai garantir que o fluido ele justamente faça esse pulo, né, indo direto para o tanque. Obviamente você vai estar tendo retorno de fluido relativamente contaminado, né, ou seja, com partículas, com detritos, mas você está protegendo o sistema, que a princípio é bem melhor do que você ter um rompimento aí na tubulação ou algum outro problema, né? Então essa daí é justamente o sentido dele de retorno. Caso o sistema ele tenha algum bloqueio, algum problema aqui, né, o fluido ele também vai estar fazendo esse sentido, né? Ou seja, a válvula de segurança ela vai estar liberando a passagem, porque a pressão vai aumentar maior do que ela está setada, né? E o fluido ele também vai estar retornando, né? Então veja aí, como eu falei no início, né, isso aqui é um dos elementos, essas linhas aqui, elas são elementos primordiais aí para a segurança do circuito hidráulico. Então toda vez que você estiver montando o diagrama, estiver analisando, verifica todas as ações de retorno, né, do fluido para o tanque, né? Justamente aí minimiza aí a possibilidade de problemas, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre equilíbrio de força, né, com base em deslocamento hidráulico, né? Tomando como referência aí fluido confinado, né? Onde a gente tem justamente três relações bem interessantes, né? Onde a gente tem aqui a aplicação de força, onde a gente tem altura, deslocamento e a gente tem área, né, do elemento. Então nesse caso aqui, o que é que acontece? Você tem uma força aplicada, né, em uma área A1, né, e essa força aplicada por um determinado deslocamento, né, ela vai representar, né, uma relação proporcional, né, de deslocamento de altura aqui para a região A2. Obviamente A2 você observa aqui que é uma área maior do que A1, né, e consequentemente você vai ter, né, uma distribuição de força maior, né. Por quê? Por causa da área de A2, que é uma área maior do que A1, né? Levando em consideração aí o princípio de Pascal, onde você aplicar uma força, né, em um elemento confinado, né, com fluido hidráulico, né, essa força ela vai se multiplicar igualmente em todos os pontos, né, daquele recipiente, né? Então é basicamente isso que ocorre, né? Então quando se tem essa força aplicada em A1, ela se distribui proporcionalmente aí nesse tubo, né? A gente vai justamente fazer um cálculo, né, para verificar como é que fica a relação, né, de proporção desses elementos, né? Então a gente tem conhecido aí a área A1, né, que está aqui em cima indicado, né, a relação de A1. A gente tem conhecido a área A2, né? A gente tem conhecido a área, ou a força 1, que é 20 newtons. A gente tem a área 1, que é o deslocamento que vai ser realizado, que é de 5 centímetros. E a gente está querendo justamente saber qual a força aplicada, no caso, a força que será distribuída, né, que é F2. E com base no deslocamento de H1, qual vai ser o deslocamento H2, né? Então é justamente os dois que a gente está querendo saber, né? Nesse vídeo a gente vai descobrir a força, né? Na segunda parte a gente vai verificar a questão da altura 2, né? Quanto é que foi deslocado, né? Então a gente toma como base essa fórmula, né, onde para descobrir a força 2, onde a gente vai ter a área 2 dividido pela área 1, né, no caso aí 10 metros ou 10 centímetros quadrados por 2 centímetros quadrados, né? Então quando você vai ter centímetro quadrado por centímetro quadrado, anula, né, e multiplicando pela força F1, você vai ter a nova força resultante F2, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 10 centímetros quadrados dividido por 2, vai dar 5. 5 multiplicado por 20 vai dar 100 newtons, né? Então essa é a força que será resultante, né, com base nesse deslocamento F1, né? Então com base no deslocamento F1 a gente vai ter essa nova força que é F2, que a gente observa aí que é 5 vezes maior do que a força F1, né? Ou seja, você aplicou 20 newtons de força e teve uma multiplicação de 100 newtons, né? Esse diagrama aqui também é muito chamado de alavanca hidráulica, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre questão de velocidade de fluxo, né? Velocidade de fluxo, como vocês sabem, representa justamente para a hidráulica a velocidade do fluido dentro da tubulação,
né? Então, nesse caso aqui, a análise que a gente vai fazer é justamente com base na equação da continuidade, né? Então, a passagem de um fluido de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né? Nesse caso aí, a gente leva em consideração a vazão 1, né? Para o diâmetro maior, ou a velocidade 1 para o diâmetro maior, que é justamente a vazão dividido pela área, e para a velocidade 2, um diâmetro menor, que é justamente a relação da velocidade 1, né, do diâmetro maior multiplicado pela área 1 do diâmetro maior, dividido pela área do diâmetro subsequente, que é justamente o diâmetro menor. Né? Então a gente tem essa fórmula referente à velocidade para o diâmetro 1, né, e a outra fórmula, né, aqui de baixo, da velocidade 2 para esse outro diâmetro. Né? Então, vamos verificar aqui uma suposição para a gente poder calcular, né, esses valores aqui de velocidade. Né? Então, supondo aí que o diâmetro 1, né, o diâmetro maior, seja 3 polegadas e o diâmetro 2, 2 polegadas, e a vazão, né, do líquido seja de 150 litros por minuto, né, ou 150 LPM. Com base nesses dados, né, o primeiro passo é converter os diâmetros, né, polegada para milímetro, né, ou centímetro. Né? Então, nesse caso aí, o primeiro diâmetro, como é 3 polegadas, né? E 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, é só multiplicar por 3, né? Que vai dar igual a 7,62 centímetros. Né? Então, é a relação de diâmetro do diâmetro 1. Né? Para o diâmetro 2, a mesma lógica, né? Só que muda agora 2 polegadas. Né? Então, vou ter 2 vezes 2,54, que vai dar aí 5,08 centímetros. Né? Então, a relação do diâmetro 1, 7,62 centímetros, diâmetro 2, 5,08 centímetros. Então, nesse caso aí, é justamente a relação que a gente vai ter para a figura que está aqui indicada. Né? Então, aqui a gente tem a relação para o primeiro diâmetro e aqui para o segundo diâmetro. Né? Nesse caso, como a gente já tem a relação da área, agora a gente já pode aplicar, ou a relação do diâmetro, a gente já pode ir com base na fórmula, lembrando que a gente precisa agora encontrar a área. Né? Então, nesse caso, área 1, como a gente já tem um diâmetro, né, a gente pode usar a relação da fórmula para a área circular, né, πr ao quadrado. Então, nesse caso aí, como a gente já calculou o diâmetro e encontrou 7,62 centímetros, né? Pegando o raio, né? Ou seja, esse valor aqui dividido por 2, que vai dar 3,81. 3,81 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar igual a 45,58 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do diâmetro 1. A área é essa que a gente precisa para poder calcular a velocidade 1, né? Que é justamente a vazão pela área. Já que a gente vai precisar da área 1, a gente também vai precisar da área 2, né? A mesma fórmula. Né? Então, no caso aí, como o diâmetro é de 5,08 centímetros, a gente vai precisar do raio, que é 2,54, né? Está aqui indicado. E como a fórmula é πr ao quadrado, a gente vai ter justamente 3,14 multiplicado por 2,54 ao quadrado. Esse cálculo ele vai dar 20,25 centímetros quadrados. Né? Então, é a área 2. Né? Nesse caso, agora eu já posso aplicar direto na fórmula. Para a fórmula da velocidade 1, a gente converte, né, 150 LPM para centímetros cúbicos por minuto. Né? Então, aí convertendo vai dar 150 mil centímetros cúbicos por minuto, dividindo por 45,58 centímetros quadrados, que é a área, vai dar aí 3.290 centímetros por minuto. Né? E aí, nesse caso, a gente pode converter de centímetros por minuto para metros por segundo, né? Para já usar o valor direto na segunda forma. Né? 3.290 centímetros por minuto significa o seguinte, ou seja, se a gente tem 3.290 centímetros por minuto, né, a gente pode converter esse valor de centímetros aí para metros, né? Ou seja, se ele faz essa velocidade, né, de 3.290 centímetros em 1 minuto, seria a mesma coisa dele estar fazendo 32,88 metros, né, aí aproximadamente, né, ou 32,90 metros. E aí, nesse caso, a gente pode pegar esse valor, né, 32,90 metros por minuto, e dividir por 60, né, já que 1 minuto tem 60 segundos, que daria aí justamente 0,548 metros por segundo. Né? Então, 3.290 centímetros daria 32,90 metros, dividido por 60 segundos, né, que é a relação do minuto, daria 0,548 metros por segundo. Então, é a velocidade 2, ou a velocidade do diâmetro 1, e aí a gente pode aplicar direto na fórmula 2.
né? Ou seja, a gente teria 0,548 metros por segundo multiplicado pela área 1, 45,58 centímetros quadrados. O resultado divide pela área 2, 20,25 centímetros quadrados, e aí vai dar a velocidade final 1,23 metros por segundo. Ou seja, a gente vai ter uma relação, supondo que aqui seja o esboço, né, do diâmetro indicado, né, a gente vai ter justamente uma velocidade bem maior no diâmetro menor, né? Ou seja, praticamente aí mais do que o dobro, né? Então a gente teria aqui 1,23 metros por segundo no diâmetro menor, né, o diâmetro 2, e a gente teria 0,548 metros por segundo nesse diâmetro aqui maior. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!